Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa primeira leitura diária desse trimestre, certo? Nós estaremos estudando essa semana, iniciaremos hoje os estudos da primeira lição que será aplicada, permitindo o Senhor, no próximo domingo, que traz por título A Pessoa do Espírito Santo. Correto? Então, vamos dar início à nossa leitura bíblica. A leitura sugerida para hoje, segunda-feira, o nosso comentarista está em Gênesis 1, versículo 2. Leremos o 1 também, né? Como de praxe. Que diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O comentarista dá o seguinte título para essa leitura: o Espírito de Deus aparece desde o princípio na obra da criação. Desde o começo o Espírito Santo atua. Pois bem, irmãos, existe pouco texto sobre esse ponto, né, de Gênesis 1, versículo 2, falando da pessoa do Espírito Santo. Porque o ênfase aqui é sempre dado praticamente por todos os teólogos, todos os estudiosos, é sempre dado ao ato da criação em si. Porém, a pessoa do Espírito Santo, ela é pouco falada nesse tema, né, nesse momento do texto. Mas o pouco que ela é falada é sempre dado assim a grande importância que essa pessoa merece. Porque a vida só existe a partir de Deus. A vida não tem como existir fora de Deus. A vida só existe a partir de Deus. E é preciso que Deus faça parte do início, do meio e do fim, como nós veremos ao longo aí da semana, da vida humana. E não só da vida humana, como de toda a vida. A vida só é sustentada no nosso ambiente, no mundo em que vivemos, por causa do seu Criador, por causa de quem a criou. Nós vamos ter aí diversas discussões que vai partir, né, desse ponto, sobre criacionismo, sobre evolucionismo. Nós não entraremos nesses méritos. O nosso ato aqui é falar do Espírito Santo e da atuação dele. Se Jesus é o Logos, é a palavra, segundo João diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Né? Tudo que existe foi feito por ele, ou seja, porque Jesus era a palavra, né? Era o Logos, dito ali. Ou seja, também estava presente na criação. Então, nós vamos ver no final do capítulo 1 a presença ali naquela reunião para a criação do homem, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles estavam conversando entre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam conversando entre si sobre o que eles estavam fazendo. Nós já compreendemos isso. Mas o que também aquilo ali nos revela é que as três pessoas estavam atuando também na criação. E se as três pessoas estavam atuando, o Espírito Santo estava presente. A pessoa do Espírito Santo estava presente. Isso já é mostrado para nós, e é aí que o comentarista chama a atenção, e que alguns teólogos também vão chamar a atenção. O Espírito Santo já é mostrado para nós aqui no segundo versículo, quando fala que ele pairava, né, que ele movia-se, que ele estava sobre a face das águas. Eu gosto disso, porque a ciência vai dizer que a vida tem origem aqui no nosso planeta nas águas. Eu acho isso interessante, que só existe vida no nosso planeta porque tem água. Sem água não teria possibilidade de vida. Tanto que eles procuram, primeiro vestígio de vida em outros planetas, eles procuram água. Primeiro ponto. Né? Mas por que me chama a atenção? Porque a ciência diz que só é possível vida onde tem água, e a vida surgiu aqui no nosso planeta, nas águas. E aí nós temos aqui em Gênesis, né,
no seu segundo versículo do primeiro capítulo, já dizendo que o Espírito de Deus pairava assim, sobre a face das águas, movia-se sobre a face das águas. Alguns comentaristas vão dizer que é como se fosse um pássaro voando pelo ninho, onde estava nascendo os seus filhos. É como os animais que cuidam, né, do ambiente onde estão os seus filhotes. É muito interessante a postura de um peixe, como que ele fica ali rodando onde estão os óvulos dele, onde os ovos estão eclodindo, e fica ali o pai e a mãe, fica ali rodando ali em volta, guardando aquele ambiente. E era o que estava acontecendo. O Espírito Santo estava guardando o berço da vida. O Espírito Santo estava trabalhando junto com o Filho e junto com o Pai para darem origem à vida em nosso planeta, à vida no nosso mundo. O mundo humano, o mundo físico estava sendo criado e mantido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já estava presente lá. Então veja bem, o Espírito ele é ativo desde sempre. Embora por muitas das vezes nós não vamos ver ele sendo mencionado, e é muito compreensivo que assim seja, nós só tivemos noção sobre a Trindade após o Velho Testamento. O Velho Testamento fala assim de uma forma mais aberta, não abrange a palavra Trindade, mas fala das pessoas, coisa que o Velho Testamento não faz. O Novo Testamento já fala das pessoas, fala do Pai, fala do Filho, fala do Espírito Santo. Mas quando nós, ao lermos o Novo, e quando nós voltamos para o Velho, para ler o Velho Testamento, aí nós começamos a identificar o Espírito Santo. Aí nós começamos a localizar o Espírito Santo em algumas atividades, em alguns lugares, e a forma como ele participava de tudo. Tudo só acontecia porque ele estava atuando naqueles lugares. Todos os momentos, todas as grandes histórias, todos os grandes feitos do Velho Testamento, nós vamos ter o Espírito Santo agindo naqueles momentos, agindo naquelas situações, e às vezes até em coisas que parecem insignificantes. E o Espírito Santo estava atuando. O doutor Caramuru, o evangelista Caramuru, um dos fundadores do portal EBD Web, ele chama a atenção para Gênesis 8, que é o momento em que Noé está para sair da arca. E quando Noé solta a pomba, lembra da pombinha que Noé solta? Se não lembra, volta lá em Gênesis 8 e você vai ver do que eu estou falando. E ele chama a atenção aqui sobre essas 3 idas da pomba. A primeira ida é que ela vai e não acha repouso, não acha lugar e volta para o barco, volta para a arca. Ele chama a atenção aqui dizendo o seguinte, que isso seria o Velho Testamento, porque não havia repouso no coração dos homens para o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha lugar para repousar entre os homens, no meio das pessoas, por causa do pecado, por causa da condição do ser humano, ainda no Velho Testamento. Então, o Espírito não tinha essa condição. Porém, ele espera 7 dias, e o número 7 aqui não tem a ver com matemática, com numerologia. O número 7 aqui fala da totalidade das coisas, ou seja, do tempo de Deus. Então, no tempo de Deus, veio o advento do Verbo, do Filho. O Filho de Deus surge sobre a terra, e após o Filho de Deus, ou durante o tempo do Filho de Deus, é essa segunda ida da pomba, fora da arca, para procurar repouso. E ela volta com uma folha de oliveira. Essa folha de oliveira, segundo alguns teólogos, o que o evangelista Caramuru chama a atenção, é a pessoa do Senhor Jesus. Nós temos a ciência, nós temos o conhecimento de que quem atuava naquele ministério de Jesus não era o poder dele, não era o poder do Filho atuando naquele momento, mas sim o poder do Espírito Santo. Ou seja, pela primeira vez o Espírito Santo pôde atuar diretamente com alguém. Porque antes ele fazia de forma esporádica, fazia em gotas, fazia em pequenos momentos, vinha,
fazia a obra que tinha que fazer, fazia a missão que tinha que fazer, usava quem tivesse que usar e ia embora. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com Samuel, foi assim com todos os profetas do Velho Testamento. Já com Jesus, não. Ele vem com Jesus ali no batismo, nas águas, o Espírito Santo vem e permanece com o Senhor Jesus. Jesus revela mais à frente, dizendo o seguinte: de hoje em diante, vocês vão ver o Espírito, vocês vão ver os anjos descendo e subindo de sobre mim. Ou seja, o trânsito espiritual, a atividade espiritual estará constante aqui comigo. Já era o Espírito Santo atuando desde sempre com Jesus, ou seja, encontrou um repouso, mas volta para a arca de novo. E a arca aqui simboliza o mundo celestial, é um mundo fora do nosso mundo. Então, espera mais 7 dias, ou seja, de novo no tempo de Deus, e ele envia outra vez a pomba, e a pomba não volta mais. Ou seja, após a crucificação de Jesus, e aí nós vamos dar início a isso, que é o Pentecoste, após o Pentecoste o Espírito Santo vem. Só que agora, por causa do que o Senhor Jesus fez, da obra redentora do Senhor Jesus, o Espírito Santo encontra lugar para pousar, encontra lugar para morar. O Espírito Santo já encontra logo de cara 120 crentes disponíveis para morar com eles. Para ele era bem-vindo naquele ambiente, um lugar onde ele era bem-vindo, um lugar onde ele era aguardado, um lugar onde ele era esperado, um lugar, pessoas que o esperavam para dar início a uma obra, e obra essa que dependia dele para ser mantida. Por isso não volta mais. E ainda, irmãos, tem uma outra questão de que algumas pessoas, por um bom tempo ensinou-se, que na grande tribulação o Espírito Santo iria embora e abandonar a terra, e a terra seria entregue para o diabo. O diabo vai fazer o que quisesse com a terra, o que não é verdade. O Espírito Santo não vai embora. O Espírito Santo só nos leva. Quem vai embora é a igreja. Nos leva, nos entrega e volta. E é ele quem vai atuar sobre Israel, sobre o mundo de uma forma geral, durante a grande tribulação. Ou seja, é o Espírito Santo, desde a criação do mundo até o último momento dos seres humanos na Terra, o Espírito atuando conosco, o Espírito Santo conosco, movendo-se, agindo e atuando, atuante, participante. Adivinha só, ele quer participar da sua vida também. Ele quer participar da sua existência, ele quer participar da sua família, ele quer participar da sua vida de uma forma geral. Ele quer rir com você, ele quer chorar com você, ele quer se alegrar com você, ele quer festejar com você as suas conquistas, ele quer chorar com você as suas tristezas. Ele quer te acompanhar, ele quer lugar no seu coração. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Dê lugar ao Espírito e permita que ele te conduza por este mundo. Na companhia dele, as coisas são muito melhor. É muito mais leve junto dele. Amém? Tenham todos um excelente dia e um excelente início de estudo. Estou empolgado. Deus nos abençoe. Fiquem todos em paz, em nome de Jesus.